Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, meu mestre Vilmar Govinati, estamos recebendo uma personalidade do Rio Grande do Sul. Sebastião Melo. Mas ele veio de moto, não? Ah, não, esse é um perigo, né? Quando ele vem de moto... Eu cheguei ali, eu vi uma munaia numa moto. Eu disse, aquele é lunático também. É o nosso motoqueiro, né? Nosso motoqueiro de plantão é ele. E tem televisão naquilo, não? Quase, mas tem airbag, viu? Sebastião Melo, obrigado pela tua presença aqui. Sempre bem, é uma alegria te trazer aqui o Sebastião Melo, que é um dos caras que mais conhece Porto Alegre. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos uma certa quilometragem, né? O Melo não chegou tanto, mas nós temos uma quilometragem. Eu acho que o Melo, depois do João Dib, grande, hoje presidente da Câmara de Vereadores, que eu acho também um dos caras grandes conhecedores da cidade, é esse aqui, ó, é o Melo. Então ali, porque conhece Porto Alegre, como ela é, como ela deve ser, e é por isso que é um pré-candidato a prefeito também, né, Melo? É o pré do pré. Pré do pré. E aí, Melinho, prazer em tê-lo aqui. Pois olha, Silvio, sempre muito bom estar com vocês, né? E contigo aqui, com os nossos telespectadores, e o Vilmar também, que é um parceiro aí de longa data, né? E sempre com ele discuto muitas coisas, especialmente a educação no trânsito, né? Mas assim, ó, o Brasil vive, né, uma pré-eleição que a princípio terá, né, um prazo um pouco estendido mais para o final, mas ainda bem que ela acontece esse ano, porque eu acho que quem ganha uma eleição ganha por um tempo, né, do mandato determinado, né? E eu acho que não ficaria bem para a democracia brasileira, e então eu acho que é correto fazer a eleição com as cautelas necessárias, inclusive sabendo que vai ser uma campanha, como toda campanha é diferente da outra, essa é uma campanha muito virtual, né? Inclusive as próprias convenções poderão ser assim. E a gente agora começa, na verdade, a gente não começa do estaca zero, né? Eu sempre penso que a colaboração é o caminho para uma boa gestão, né? Nós já tivemos governos, eu, né, não sou tão velho, mas também não sou tão novo, por exemplo, eu me lembro do governo chamado de coalizão do Fernando Henrique. Depois nós tivemos um governo de cooptação, que era do Lula. Agora nós temos um governo de confrontação. O governo que me agrada é um governo de colaboração. Porque a colaboração, ela tem a capacidade de mostrar caminhos que às vezes o gestor sozinho não consegue ver. Tu tem que ter um plano de voo, um gestor, né, do ponto de vista macro, de um estado, de uma cidade, ok. Mas esse plano macro, ele precisa ser burilado com essa colaboração, que é aquilo que eu chamo de governança local, né? Que é um jeito de fazer com a participação da população. E eu penso que o futuro prefeito, o prefeito dessa cidade, acho que tem desafios enormes, independente do corona. Mas ele vai ter que ter dois planos. O plano primeiro é para recuperar a cidade. Já veio o terremoto, devastou empregos, empresas, impostos atrasados, assistência social com enorme dificuldade, saúde. Então, qual é o plano primeiro para você recuperar a cidade? E dentro disso a cidade tem que ser tocada também à sua normalidade. Então, acho que essas coisas, para mim, tem muita clareza da possível postulação de uma candidatura. Nós estamos numa fase, Silvio, de discutirmos com outras forças políticas legítimas também com as suas pré-candidaturas uma agenda de cidade. Nós estamos pensando nisso, quer dizer, nós temos conversado sobre isso. Quer dizer, não basta reunir partidos, você tem que apontar caminhos para melhorar a vida da cidade, a vida das pessoas. Os partidos têm que ter essa capacidade de olhar e dizer, o que mantém aqui que está funcionando bem, mas o que não está funcionando bem. E aí, no decorrer, não é tanto tempo, a gente pode enfrentar alguns dos gargalos que estão postos nesse momento para a cidade. Não? O Silvio Lopes citou João Dib. João Dib foi secretário de obras, foi prefeito e era um homem que transitava na cidade. Melo, tu és um homem que transita na cidade, porque nos conhecemos há muito tempo, eu já te encontrei em muitos lugares, sim, como vereador, como vice-prefeito e como deputado. Tá? Esse trânsito na cidade, em sendo prefeito de Porto Alegre, tu vais continuar dando prioridade a esta agenda, vai ter disponibilidade, e o trânsito com a Câmara de Vereadores, nesse aspecto deste diálogo que tu mesmo apregou com muita propriedade, no meu entendimento, corretamente? Correto. Eu acho que um gestor, Vilmar, ele tem que dividir bem a sua agenda. Às vezes eu me pergunto, eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria fazer? Eu hoje como deputado, que alguém do meu lado deveria fazer? E eu estou deixando de fazer alguma coisa que só eu posso fazer?
Então, acho que essa é uma pergunta que um gestor precisa responder. Eu tenho experiência de ter sido presidente da Câmara 2 vezes e depois eu fui um vice-prefeito colaborativo com o prefeito e, portanto, ajudei a governar a cidade, né? Então, um prefeito tem que dividir o seu tempo, primeiro com a sua equipe, não é? Tu tem que, primeiro, governar o governo. Quem não governa o governo, não governa a cidade e não governa o Estado, né? Quem não governa o governo, não governa a cidade. Então, tu tem que ter uma equipe afinada, que toca de ouvido, que tenha respeito, autonomia. Tu não pode estar demitindo secretário por telefone. Não, se um colaborador não der certo, vamos fazer. Se a entrada foi bonita, a saída também tem que ser respeitosa, né? Respeito, né? Respeito. Então, assim, mas tu não vai também nomear um secretário e querer que ele não possa dar uma entrevista, que ele não possa ter uma opinião. Então, eu sou favorável à autonomia, né? Autonomia com responsabilidade. Um prefeito tem que estar no passo? Tem. Mas um prefeito tem que deslocar, né? Eu fazia isso com o vice-prefeito, eu ia lá na SMAN. Me reúne, por favor, todas as chefias da SMAN. Eu quero ouvir vocês, por que demora tanto vocês darem pareceres nos licenciamentos? Aí começa, porque eu não tenho biólogo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, mas então me aponta, isso aí é radiografar. Quer dizer, qual é o caminho? Isso é governar o governo. Qual é o caminho? Não adianta vocês, tem que me apontar caminho. Então, um governo precisa se deslocar nas secretarias e ter esse contato. Você tem 22 mil funcionários e você não pode tratá-los como inimigo. O funcionário não pode ser inimigo de um prefeito e um prefeito não pode ser inimigo dos funcionários. Eles fizeram concurso lá atrás, há 20, 30 anos, e eles têm estabilidade. O Brasil tem estabilidade no serviço público. Tu pode até abrir um inquérito, um determinado funcionário, mas a regra é a estabilidade. Então, você tem que governar também num parâmetro que você tenha um pacto de governança com os servidores, né? Agora, um prefeito também precisa ter uma outra agenda, né? Quer dizer, tu tem uma agenda macro, desenvolvimento, serviços, inovação, emprego e renda, tal, né? Mobilidade urbana, que talvez seja um dos temas mais candentes nesse momento. Mas você tem que ter uma disponibilidade, no mínimo, uma vez por semana, e de preferência no final de semana, da escuta. Da escuta com encaminhamentos. O secretário, começando pelo da Fazenda, ele precisa andar pela cidade, amolecer o coração, né? Porque, às vezes, o secretário da Fazenda é duro demais, e ele olha só para o número, mas ele não olha o esgoto que está a céu aberto, ele não olha a creche que não tem convênio. Então, na hora de você decidir no centro do governo, tu tem que ter prioridades. Eu tenho 5 mil crianças que estão na fila para ter creches. E eu tenho que fazer um asfalto, bom, eu vou ter que decidir uma coisa ou outra. Então, bom, eu vou pedir um empréstimo internacional para o asfalto e o meu dinheiro de custeio eu vou jogar na creche. Então, são prioridades e aí tu tem que ter um banco de projetos. Eu não concebo a gestão sem um banco de projetos que você busque recursos internacionais e nacionais. Tu não tem como fazer. Se tu ficar só com o recurso da mesmice, tua gestão vai ser uma mediocridade. Você tem que ter um banco de projetos que diga o seguinte, bom, como é que eu vou fazer para duplicar a Edgar Pires de Castro? A Edgar Pires de Castro é uma obra que dá acesso da Ípica, Ipanema, a Restinga, Cantagalo, Lami. A Grande Restinga hoje tem 120 mil moradores. Silvio, 120 mil moradores é maior do que 95% dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. É uma avenida que não tem mais, não tem como, porque a cidade onde ela mais cresceu foi a Ípica. Então, por exemplo, né, a cidade estendeu, tu não vai conseguir mudar a Restinga, acho até que foi um erro levar a cidade para tão grande, mas tu não vai tirar 120 mil pessoas de lá, então tu vai ter que dar condições dessas pessoas no transporte que chegue mais rápido, porque é muito demorado, que tenha menos acidentes. Então, se tu pensar que tu tem que duplicar de Edgar Pires de Castro, se tu não tiver dentro do teu banco de projeto, ou no BID, ou no Fomplata, ou na Confederação Andina de Fomento, o teu governo não faz nada disso. Então, tu tem que ter um banco de projeto. Eu acho que uma outra coisa que falta a Porto Alegre é uma agência de fomento, né, de desenvolvimento econômico. São Paulo tem, acho que uma ou duas, né? É um outro padrão, é uma cidade com outro padrão econômico. O que é uma agência de financiamento? É aquela que vai dar condições do microcrédito. E você botaria lá 49 ou até 49 públicos, 51 privado, para ter uma gestão mais privada, mas o poder público aporta lá recursos da inovação e tal. E é o seguinte, chegou lá o sujeito que tem um pequeno negócio, ele não tem como financiar o seu negócio, ele pode garantir o chamado fundo garantidor, que é aquele que dá a condição,
E esse fundo garantidor vai fazer com que aquele cidadão acesse lá os 3, 4, 5, 6 mil reais, que para a vida dele é fundamental. Bom, e aqueles que vier a inadimplir, este fundo pode ser o cobertor do pagamento, porque senão tu não tem sustentação. Então, eu penso que eu poderia sair dessa questão e ir para a questão da água. Tá? O manancial que nós temos, né? Os rios que abastecem o nosso Guaíba, 85% da nossa água vem do Jacuí. A Estação São João, que capta a água toda da Zona Norte, veja bem, toda a Zona Norte, ela é captada no local dos piores, pertinho da beira do Guaíba, ali no Cais Navegantes. Metais pesados, poluição que vem do Gravataí, tudo tal. Então, tu tem que passar essa captação dessa água lá para a boca do Jacuí. A boca do Jacuí é uma obra que custa 150 milhões e que não tem como você não fazer. Eu estou falando de qualidade de água. Tu tem que fazer uma outra subestação. Qualidade de água, qualidade de vida. De vida. E tu tem que fazer, atrasadamente, nós deixamos em 2016, pronto, o prefeito acho que não conseguiu dar curso a isso, tu tem que fazer uma nova captação de água no Belém Novo, na Ponta do Arado, né? Lá já tem o espaço reservado para isso, a ETA tem que ser construída, é uma obra essa mais pesada, e ela vai levar água para Restinga, Ponta Grossa, Pitinga, Lomba do Pinheiro, até lá na parada 16, 17, 18, que hoje, todo verão, vocês acompanham. Então, os desafios do futuro prefeito dessa cidade são absolutamente enormes, para não falar do transporte coletivo, exatamente, que vai colapsar. Exatamente. Mobilidade urbana, tu falaste mobilidade urbana, falaste transporte coletivo, toda a situação, e falaste também em educação para o trânsito. A IPTC, por exemplo, não tem como não pautar a IPTC num momento desses. Qual é a prioridade da IPTC, Melo? Primeiro, acho que foi acertado em 97 você municipalizar o trânsito. Não tem brigadiano para correr atrás de bandido, vai cuidar de trânsito, então está correto. O que está errado é a política de trânsito no Brasil de privilegiar a multa e não a educação, de potencializar, desculpa. Tá? Eu criaria uma escola de educação de trânsito assim de imediato, na rede municipal, e eu diria uma cadeira de boas práticas do dia a dia, né? Envolvendo aí a questão da separação do lixo, envolvendo aí a questão da educação do trânsito, envolvendo a doação de órgãos. Isso é uma cadeira necessária. Boas práticas. Porque um prefeito ou uma prefeita sozinho não governa uma cidade. Quem governa a cidade é a consciência dela. E é o cidadão que vê o outro botar uma garrafinha na rua e sem brigar, diz, meu amigo, tia, vou te pedir a gentileza, não faz mais isso. Esse aqui vai para o arroio, isso vai tapar o bueiro, isso vai parar no Guaíba, entendeu? Então, as pessoas na América Latina têm coisas maravilhosas, o povo alegre, se abraça, se beija e tal, mas é um povo que confunde espaço público como se fosse coisa de governo. Espaço público é coisa do cidadão. Quem tem que cuidar da praça perto da minha casa sou eu, da tua calçada. Quer dizer, a tua calçada está mal e tu está reclamando da prefeitura? Bom, conserta a tua calçada e depois reclama da prefeitura. Uhum. E eu mudaria, viu? Quero dizer para vocês que se vier a ser candidato, a ser prefeito, eu mudaria a lei, que hoje é de exclusiva competitividade do cidadão, eu daria uma notificação civilizada, um disque insistentemente da prefeitura, com gente qualificada, dizendo, olha, por gentileza, é muito importante o senhor fazer a calçada, insistir. Mas é que nem cobrança, quando tu cobra, o cara não paga, o que tu faz? Tu bota no cartório e protesta, né? Depois faz a ação de execução. Eu faria uma mudança na lei dizendo o seguinte, olha, tudo devidamente notificado, o senhor tem aqui, sei lá, não, eu não tenho dinheiro agora, bom, então o senhor tem 6 meses, eu tenho 4 meses, quantos meses o senhor quer fazer a calçada? Mas eu não vou fazer a calçada. Bom, então o senhor me desculpe, eu vou mandar fazer a calçada pela prefeitura e a próxima conta do seu IPTU, o senhor vai receber lá um valor adicional, porque o seu vizinho fez, o outro fez, o senhor não fez. E aí tu tem que ir substituindo também, daí aproveito para dizer o seguinte, nós plantamos 1.300.000 árvores em Porto Alegre, e muitas delas com raízes para fora. Então tu tem que ir substituindo isso, porque isso também foi um erro enorme, tu não tem como tirar essas árvores, mas tu também, mais que tu conserta as calçadas hoje, em maioria das ruas, a raiz veio para cima, isso não tem conserto, lamentavelmente. Melo, muitas coisas importantes, eu acho que principalmente é o seguinte, quando tu toca na consciência de todos nós, né? Como tu disseste, o espaço público, mas é meu, é teu, é seu, é nosso, né? Eu sei que eu frequento muito o Parque Marinho ali, e muitas vezes eu fiz isso aí que tu disseste.
a pessoa jogou uma garrafa vazia, numa coisa, vem cá, por favor. As pessoas dizem assim, o senhor se preocupe com a sua vida. O governo tem entidade. Eu disse, pois é, o governo, se a senhora fizesse bem isso aí, o senhor fizesse bem isso aí, Sobrar dinheiro para outra coisa. O governo precisava ter uma instituição clara para fazer isso que nós faríamos. Né? Então, e esse dinheiro sobraria, como disse para isso. Melo, muito obrigado pela tua presença aqui. Esses 15 minutos que nós conversamos com o Sebastião Melo aí nos deram um alento, né? Muito bom. De que nós realmente podemos ter um governo que faça por onde? Faça por nós, mas nós também temos que fazer por onde. E essa mensagem tua é maravilhosa. Um grande abraço. Silvio, obrigado e me convoquem mais, né? E me coloque aí daqueles que quer trabalhar a colaboração. O governo não tem que estar à frente nem atrás, tem que andar ao lado e vocês ajudando a fazer uma boa gestão. Muito bem. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já.